bem-vindo mais uma vez ao Papo de Futuro, programa produzido aqui pela Fainol. Eu sou Shirley de Queiroz e hoje nós vamos falar sobre as posturas corporais no dia a dia e também no esporte. Para falar com a gente sobre isso, estamos recebendo o professor Cleiton Trindade Santos, que é graduado em fisioterapia, especialista em fisioterapia esportiva, especialista em osteopatia e fisioterapia manipulativa, mestre em ciências da saúde e também já doutorando em ciências da saúde. Tudo bem, professor? Como vai? Olá, Shirley, tudo bem? É um prazer estar aqui hoje nesse papo tão interessante, né, nesse programa desenvolvido pela Fainol, e vamos estar aqui conversando um pouquinho sobre posturas, tanto no dia a dia quanto as posturas durante as atividades esportivas. Professor, as pessoas têm cada vez mais se preocupado em manter um corpo saudável para uma melhor qualidade de vida agora e também para continuar totalmente funcional com o passar do tempo. Atividade física, alimentação, rotina de sono e tal. Mas os movimentos comuns do dia a dia, a postura corporal, como é que isso está relacionado com a manutenção dessa saúde do corpo? Hoje, né, dentro do nosso contexto atual, onde cada vez mais a gente precisa estar se movimentando, as nossas posturas e os nossos movimentos, eles acabam sendo essenciais para um prolongamento de vida, né, ou para o que a gente pode chamar de um viver bem. Se a gente fosse pensar os modelos há um tempo atrás de trabalho, modelos mesmo de lazer, ou quando a gente estava em casa ali, em uma atividade de descanso, a gente pensava muito em repouso. Hoje, com a nova dinâmica social, isso mudou. Cada vez mais a gente precisa estar ativando o nosso corpo, a gente precisa estar movimentando, a gente precisa estar colocando o nosso corpo em prontidão. Então, manter uma boa postura ao longo dessas atividades é cada vez mais essencial. E aí isso vai vir atrelado a várias situações, como, por exemplo, você ter uma melhor condição de trabalho, você ter uma melhor produtividade no seu trabalho se você manter uma boa postura, você ter um melhor descanso também, porque você vai chegar com menos quadro álgico, com menos dor ali durante a sua atividade em casa, faz com que você também consiga viver melhor, com que o seu humor mude, com que suas atividades de lazer sejam alteradas. Então tudo isso tem uma relação direta com a gente cuida do corpo. Então hoje tem um conceito que fala da gente ser gestor da nossa saúde e, por consequência, se a gente é gestor da nossa saúde, a gente também é gestor do nosso corpo e gestor da nossa postura. Com certeza, isso é claro um assunto que a gente interessa a todo mundo, né? Com certeza. Em relação à prática esportiva, professor, é preciso aprender a correr, aprender a levantar pesos, é preciso aprender a agachar, a postura correta acaba ajudando a prevenir lesões? Sim, totalmente. Sua pergunta foi bem interessante nesse sentido, porque a gente vê também que dentro dessa mesma coisa que a gente estava comentando, né, a gente vem passando por um processo de transição dos hábitos de vida e, por consequência, dos hábitos de atividade também. Hoje é comum a gente ver muitas pessoas praticando esporte, porque a gente entendeu que hoje o esporte, né, e a atividade física em si previne doenças crônicas, né, faz com que a gente aumente a longevidade, faz com que traga inúmeros benefícios ali na nossa saúde. Mas, em contrapartida, será que esse esporte, será que essa prática, essa atividade física está sendo realizada de maneira adequada? Então a gente vê que muitas vezes não, que muitas vezes o indivíduo ele está sendo sobrecarregado ali, ele está fazendo, como você deu exemplo, agachando de maneira indevida, e aí começam a aparecer os problemas articulares, faz com que esse indivíduo ele esteja correndo com a mecânica errada, e isso também interfere ali no seu rendimento, tanto no rendimento como performance, quanto no seu rendimento mesmo para as suas atividades básicas. Então é cada vez mais importante que exista uma análise dessa atividade que vai ser praticada, um acompanhamento profissional, e aí o papel do fisioterapeuta está muito presente aí nesse sentido, onde a gente pode estar guiando o nosso paciente, né, pode estar fazendo uma análise baseada em uma atividade preventiva, porque uma frase que é antiga, mas que cada vez mais ela ocupa o seu espaço, é prevenir é melhor do que remediar. Então a gente tem que ter o cuidado da gente não deixar o nosso paciente lesionar. Se ele vai praticar uma atividade física, se ele vai praticar um esporte, seja qual for o seu nível de atividade, se for amador, se for um atleta, se for alta performance, se for média performance, a gente tem que pensar que esse indivíduo não deve se lesionar, ou se lesionar o mínimo possível, porque muitas vezes a lesão, né, é algo que está inerente ali também das atividades. O senhor falou isso sobre procurar apoio profissional, trabalho profissional para dar essa
esse respaldo. E a gente sabe que hoje em dia as pessoas procuram muita informação na internet. E a gente vê também muita gente que vive na internet dando dicas e falando sobre isso, e de repente às vezes nem é um profissional. E tem aquela velha frase, que qualquer atividade física é melhor do que nenhuma atividade física. Já ouviu isso? Qualquer exercício é melhor que nenhum exercício. Você concorda com isso? Não. A gente sempre tem que pensar que muitas vezes é melhor você não fazer nada do que você fazer algo ruim que está lhe prejudicando, né? Principalmente quando a gente está falando, nesse nosso caso, relacionado à nossa saúde. Então isso que você falou é um problema, né, que existe. A gente costuma falar, a tecnologia ela é fundamental, a tecnologia veio para nos beneficiar, né? É o nosso aliado. Traz várias coisas positivas, mas em compensação também faz que muitas pessoas se acomodem nessa tecnologia. Em qual sentido? Ao invés de eu procurar um profissional, eu vou procurar uma informação na internet que muitas vezes não passa por um critério. Então a internet, a gente costuma falar que tem inúmeras coisas boas, mas tem inúmeras coisas ruins. Então lá a gente pode conseguir colher uma informação perfeita para a nossa vida, como pode colher uma informação desastrosa. E aí essa informação desastrosa, quando a gente coloca ali aliada à nossa saúde, vai estar causando mal. Então você fazer uma atividade física, fazer um esporte, manter uma postura ruim é muito pior do que você não manter nada. Então é bem melhor eu não correr, por exemplo, do que eu correr e ter lesões, eu correr e estar gerando um risco ali articular, ou em casos maiores até, se a gente for pensar, um risco à própria vida nossa. Professor, o Papo de Futuro tem um público participante. A gente sempre recebe a participação das pessoas que nos assistem, e hoje nós temos uma pergunta para o senhor do futuro fisioterapeuta Felipe Dias. É o nosso quadro Papo Reto. Meu nome é Felipe Dias, sou estudante de fisioterapia da FAINOR. Gostaria de perguntar ao professor Cleiton como orientar o paciente a se sentar e se levantar da cadeira. Olá, Felipe. É interessante a sua pergunta, porque é algo que a gente vê, né, no dia a dia. O sentar e levantar hoje é uma atividade básica que a gente precisa e que faz, né, ao longo da nossa vivência. Então, na verdade, o que é que a gente tem que orientar os nossos pacientes, né, ou as pessoas pelas quais a gente vai passar alguma recomendação? É que esse sentar e levantar, ele contraia o abdômen, né, para que a partir dali ele consiga gerar essa força motora para a elevação do tronco e com que ele não gere uma sobrecarga muito anterior ao joelho, para evitar esse estresse nessa região, né, nessa região patelar. Então ele vai levantar o abdômen contraído, o corpo deslocando esse corpo para frente para ele ganhar força e ereto, e na hora de sentar ele vai fazer justamente o contrário, ele vai jogar esse quadril para trás, né? Muita gente acaba jogando esse joelho muito para frente, então isso é ruim, gera um estresse, gera uma carga anterior no joelho. Então joga esse quadril para trás, equilibra o corpo e senta de forma gradativa e segura. Sobre postura corporal, professor, nas diversas situações que nós estamos conversando aqui, tem algum livro que o senhor indicaria, tanto para nós leigos, quanto para estudantes, futuros fisioterapeutas, e também para os profissionais, aquele livro de cabeceira? Sim, existem dois livros, né, que são bem interessantes. Um pensando no público geral, que vai ser esse primeiro que eu vou falar, e outro pensando num público específico. Tem um livro que ele é bem interessante, né, dos autores Pierre e Ronald, que é um livro que ele chama O Corpo Fala. Então esse livro ele vem falar, né, como o nosso corpo acaba expressando e manifestando as nossas posturas. Então é aquela linguagem subjetiva que muitas vezes o nosso corpo, por exemplo, se a gente está em uma situação mais deprimida, se a gente está em uma situação mais triste, a gente tem aquele costume, né, de ter aquela postura de fechamento, aquela postura de isolamento, ao contrário do que a gente tem quando a gente está mais alegre, mais extrovertido, que a gente tem uma postura mais aberta, né, uma postura mais exposta. Então, entender muitas vezes essas questões é uma leitura importante para todas as pessoas, né, independente do público. Porque você vai ver que muitas vezes o seu corpo está falando o que você muitas vezes está sentindo e não está percebendo. Ou muitas vezes também você está observando naquela pessoa que não quer lhe dizer algo que o seu corpo está manifestando. Então esse livro, né, que ele traz esse título, O Corpo Fala, é bem interessante da gente ter esse entendimento dessas linguagens corporais. E outro livro, que aí nesse caso é um livro mais específico, mas que também é um livro de fácil leitura, né?
para qualquer público, chama-se A Técnica de Alexander, né, da Regina Vieira. Então esse livro ele vem falando, né, forma da gente manter o nosso corpo, né, em uma postura adequada, exercícios de alongamento, exercícios de relaxamento, que podem ser feitos de forma simples, né, de forma a ter uma manutenção postural, ter um melhor controle ali do corpo. Então duas leituras, né, que eu considero importantes para a gente, a nível tanto de conhecimento geral quanto de conhecimento específico. Ok, fica a dica para você então que está interessado nessa área, seja qual for a sua formação ou simplesmente porque quer melhorar a sua postura corporal, fica a dica. Agora é o seguinte, todos os nossos convidados do Papo de Futuro são desafiados a tentar prever o futuro. Como é que o senhor acredita que estará a atuação do fisioterapeuta neste cenário em que a saúde está cada vez mais em pauta, as pessoas estão mais se preocupando com isso? Eu costumo falar para as pessoas, né, quando a gente está discutindo fisioterapia, que atualmente a fisioterapia é uma das profissões que estão mais em expansão, né, dentro do mercado. E aí a gente soma várias situações. Uma que a gente pode citar é justamente o que a gente veio comentando aqui ao longo da nossa conversa. A gente vê que hoje o cuidado à saúde da população, ele aumentou. Então hoje as pessoas já se preocupam mais com saúde. E aí a gente vê que a fisioterapia hoje ela abarca uma série de sub-áreas, né, dentro dessa área da saúde. Então, por exemplo, a área postural, a gente trabalha com a área da respiração, a gente trabalha com a área do esporte, a gente trabalha com a área da reabilitação cardiopulmonar, a gente está trabalhando com a área neurológica. Então, tudo isso que envolve diretamente esses cuidados com a saúde. Outro ponto que vai somar para que a fisioterapia ela seja uma profissão que ela vem em expansão também é o fato de outro tema que a gente discutiu também, que é o quê? As práticas de atividade física. Então hoje, por exemplo, o fisioterapeuta no esporte, ele já está inserido desde do atleta ali de alto nível, mas também com o atleta ali amador, que faz a sua corrida diária, que joga seu beach tênis, que pratica seu vôlei, que joga o seu futebol ali no final de semana. Então é uma área que está em grande expansão e isso faz com que as pessoas também enxerguem a fisioterapia nesse desenvolvimento. Então, se a gente pensar nesse cenário atual que a gente está, né, em um cenário que a gente pode considerar da transição, né, para uma pós-pandemia, a gente vê que a fisioterapia foi uma das profissões que tiveram maior avanço, né, nesse período. Então, a quantidade de empregos aumentou em torno de 6 a 7 vezes, né, a oferta, a busca por empregos e por fisioterapeutas. Então isso mostra a importância que a área está tendo, né? E mais do que isso, que a população está enxergando esse papel do fisioterapeuta, porque isso também é importante, é a gente ser visto e ser lembrado. Com certeza. E você ficou interessado na área de fisioterapia, mas para ser um fisioterapeuta, vim que a FENOL venha conhecer o curso de fisioterapia da FENOL, super referência, temos laboratórios e clínicas que são realmente referência para toda a região. Temos o professor Cleiton, que é professor do colegiado e vai estar aqui também para te receber, se de repente você quer conhecer um pouco mais sobre o curso de fisioterapia da FENOL. Professor, agradeço muito a sua participação aqui, deixo aberto o convite para outras conversas aqui no nosso Papo de Futuro, viu? O convite está aberto. Muito obrigado, Shirley. É muito interessante aí essa nossa conversa, né, esse papo de futuro, e a ideia é justamente essa, né, com que a gente possa tá somando, né, um pouquinho do nosso conhecimento com outras pessoas. E como você falou, a FAINOL oferece essa oportunidade, né, para que todos tenham acesso, que possam conhecer todos os cursos, e no nosso caso específico o curso de fisioterapia, onde a gente oferece todo o aporte, né, para que o aluno ele entre aqui e saia um profissional renomado e consiga seu espaço, né, em todo o território nacional e, quem sabe, internacional, caso esse seja a sua vontade. Muito obrigado pelo convite e conte comigo em outras oportunidades. A gente aqui agradece. Professor, esse foi o Papo de Futuro de hoje. Você fica à vontade para participar, deixe o seu comentário aqui, sua sugestão. O Papo de Futuro é feito para você. Um grande abraço e até a próxima. Faça sua graduação em fisioterapia na faculdade como a Clínica Escola, que é referência. A prática na FAINOL faz diferença. É um aprendizado completo. A gente atende pacientes de diversas idades e perfis. Vestibular online gratuito.